Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo você aí a mais um dos nossos vídeos do curso básico de inglês aqui da 2B, a Colmeia do Conhecimento. E hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente talvez já tenha tratado. Como assim, Danilo? Indiretamente, você já deve ter conhecimento a respeito desse assunto aqui, que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, que são os adjetivos possessivos, os possessive adjectives, que são aqueles pronomes em que você vai dar a ideia de posse de alguma coisa. Então, eu tenho um carro, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma casa. Então, esse carro é meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha esposa, meu marido, por aí vai. Então, a gente vai tratar disso. E por que eu falei para você que a gente já viu isso? Você lembra daquela perguntinha lá no primeiro dia de aula, lá nos primeiros vídeos em que a gente fez a apresentação pessoal, e uma das perguntas era: What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Esse seu quer dizer que você tem a posse de um nome, não é verdade? E a resposta qual que era? My name's Julia, my name's Joaquim, my name's Dagoberto, my name's Danilo. E aí é onde você viu mais um desses possessive adjectives, que era o my name, meu nome. Então a aula de hoje vai ser para a gente conhecer todos esses possessivos aí que dão essa ideia de que você tem alguma coisa em posse de você, ok? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui, a gente tem o slide para você ver. Dentro desse slide a gente colocou uma definição aqui, que tem os possessive adjectives, eles têm essa ideia de possuir alguma coisa, né, de ser dono de alguma coisa. E aí quais são eles? A gente tinha lá atrás os pronomes que a gente chama de pronomes de sujeito, né, que seria o I, you, he, she, it, we, you, they, você já conhece muito bem. E como que a gente vai transformar isso? Né? Então, quando eu estiver falando que alguma coisa é minha, eu vou usar o my. My name is Danilo. My name's Danilo. Então, o meu nome é Danilo, my. Quando eu estou falando o seu, né? Eu estou falando com você, para você, do seu. Your name, que seria o pronome you, né? You are my teacher. Your school is good. Você é meu professor. A sua escola é boa. Your school is good. A sua escola. Depois, a gente tem o his, que é quando eu estou falando de uma outra pessoa no masculino. Então, o meu pai tem uma casa. His house. A casa dele. Sua casa. Mas esse sua é relacionado a uma terceira pessoa. Lembra disso, que é um dos principais erros. Daqui a pouco eu vou falar disso. Her house. Her car. O carro dela, quando eu estou falando de uma terceira pessoa no feminino, her. Its rooms, né? Os quartos daquele hotel, its rooms. Então, o its, lembrando, eu uso quando for objetos, animais, qualquer outra coisa que não é ser humano, né? Então, é o its rooms, os quartos desse hotel, dele, ok? Our é o nosso. A nossa TV, our TV, a nossa TV. Your, mais uma vez, mas agora no plural, vocês, né, o de vocês, seus. E o their, que é no plural tanto para masculino, quanto feminino, quanto objetos, quanto animais, qualquer coisa. O plural do he, she, it vai ser o they. E a mesma coisa vai valer para o his, her, its. O plural vai ser o their. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui para vocês verem. Nos pronomes sujeitos, né? I have one car. Eu tenho um carro. Qual que é o possessivo dele? My car is black. My car is black. O meu carro é preto. I have a car. My car is black. I have a car. My car is black. Eu tenho um carro e a cor do meu carro é preto. You have a beautiful house. You have a beautiful house. Você tem uma casa muito bonita. Your house is beautiful. A sua casa é bonita.
Sua casa, estou falando com você, a sua casa é bonita. He has a really nice shirt. His really nice shirt is white. Então, ele tem uma camisa muito bonita, a really nice shirt, e a camisa muito bonita dele é branca. His really nice shirt is white. His really nice shirt is white. Continuando. She has an amazing dress. Ela tem um vestido maravilhoso. An amazing dress. Her amazing dress was red. Então, o vestido maravilhoso que ela tinha era vermelho. Was red. Então, o vestido dela, a camisa dele e a sua casa. Ok? Tem que pensar dessa forma aqui. Por que eu estou falando isso? Normalmente, quando a gente está lendo um texto em português, a gente vai estar falando assim, sei lá, John tinha uma casa muito bonita. Sua casa era muito legal. Esse sua casa, muitas pessoas vão traduzir para your house. E tá errado, porque o your, eu estou me dirigindo à pessoa. Eu não estou falando da pessoa. Ela não é uma terceira pessoa, eu estou falando com ela, como eu estou falando com você agora. Então você para mim é your, mas o seu irmão para mim é his alguma coisa, his time, o tempo dele. A sua irmã é her e não your. Ok? Então presta atenção porque muitos estudantes, quando estão aprendendo, eles confundem esse his, her, its e your aí. O your é só você lembrar, toda vez que eu estou falando para a pessoa, é o you e o your. Quando eu estou falando da pessoa, é o his, her e o its, se eu estiver falando de alguma coisa. Tá ok? Deu para pegar isso? Não esquece, isso é um erro extremamente comum dos estudantes que estão aprendendo os possessive adjectives. Só para a gente dar continuidade aqui. We have little time. A gente tem pouco tempo. We have little time. Our time is very short. Nosso tempo é muito curto. A ideia é exatamente a mesma, eu só usei uma forma diferente. Our time is very short. Deu para perceber que os pronomes aqui, eles sempre têm alguma coisa que vai junto com eles? My car, your house, his really nice shirt, her amazing dress, its rooms, e por aí vai. Our time. Então, esse possessive adjectives, não sei se você sabe disso ou não, mas o nome adjetivo é justamente porque eu preciso de um substantivo junto com ele, que é o que acontece aqui. Então, esse pronome ele sempre vai ter um substantivo junto com ele, ou adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo. O importante é que tenha um substantivo junto, tá ok? Eu não li o It has 10 rooms, então voltando aqui rapidinho. It has 10 rooms, né? Esse hotel, essa casa tem 10 quartos. Its rooms are big. Os quartos desse hotel são grandes, os quartos dessa casa são grandes. Its rooms are big. Dando continuidade aqui embaixo. You have a bank account. Você tem uma conta no banco. You have a bank account. Your bank account is shared. A sua conta é compartilhada. A sua conta no banco é compartilhada. Is shared. They have many laptops. Eles ou elas têm muitos notebooks, né? Muitos notebooks. Their laptops are modern. Os notebooks deles ou delas são modernos. Então, para você ver que o their é a mesma ideia. Ele não diferencia entre ele, ela ou outras coisas. É they ou their para todas as coisas se eu estiver falando de terceiros. Deu para entender? Então, os pontos de atenção que eu tenho para vocês aqui são dois. Aquele lá que eu falei lá atrás é o primeiro deles, né? Quando você tem o your, falando com a pessoa, you, his, her, its, their, quando eu estou falando de terceiros, eu estou falando de outras pessoas. E o its e o its versus o its, qual que é a diferença? O its sem o apóstrofe é esse pronome que a gente acabou de ver aqui, o dele ou o dela. E o its com apóstrofe é a contração do it is. It is raining. Está chovendo. It is raining. It's raining. Está chovendo. Lembrando do apóstrofe se eu estiver usando o verbo to be. Se for um pronome, eu estou usando o its com o S aí. Ok?
A gente não tem, we do not have a plural form to the adjective when the noun is plural. Então a gente não tem uma forma adjetiva plural para os adjetivos. Ou seja, o que é adjetivo, né? É quando eu estou dando uma qualidade para alguém. Ele é uma pessoa muito legal, eles são muito legais, ela é muito bonita e eles são muito bonitos. Essas qualidades que eu estou dando, em português a gente coloca no plural, em inglês não, ok? A gente ainda vai estudar isso, mas já é um ponto de atenção para vocês aqui, né? Então, só para você ver o exemplo, your houses are expensive. As suas casas são caras. Yours houses are expensive. Esse yours está errado. O meu pronome não vai para o plural. Da mesma forma, o meu adjetivo expensive não vai para o plural. Somente o substantivo aqui, que no caso é a casa. Deu para entender? Espero que sim. Se você não entendeu, retorna esse vídeo aqui para você poder estudar um pouquinho mais e realize as atividades, obviamente, para poder treinar bastante. Mas se você ainda tiver dúvidas, lembra lá daquelas primeiras aulas de conversação. What's your name? My name is Danilo. What's the name of your sister? Qual que é o nome da sua irmã? Her name is Margaret. É Margarida. E por aí vai, fazendo sempre esses exercícios mentais para você poder assimilar bastante o conteúdo, ok? Então eu te vejo na próxima aula, até lá, valeu!